Pessoal, eu gravei essa aulinha para vocês, para auxiliá-los nas frações equivalentes e na soma e subtração de frações. Primeiro, nós vamos observar como nós vamos obter uma fração equivalente. É bem simples, observa comigo. Vamos supor que eu tenha a fração 2/3, uma fração bem simples. Como que eu faço para obter uma fração equivalente? Eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar o número de cima e o número de baixo, ou seja, o numerador e o denominador por um número qualquer. Vamos multiplicar por 2. Tenho que multiplicar o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador. Então, o que que eu vou ter? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, dessa forma, eu tenho uma fração equivalente. Ah, mas e se eu quisesse multiplicar por 3? Pode também, ó. 2/3. Vou multiplicar o de cima e o de baixo por 3. Vou colocar 2 vezes 3 e 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Só isso. De igual forma, eu poderia alcançar uma fração equivalente dividindo. Nesse caso aqui, eu só multipliquei. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos com a divisão. Vamos supor que eu tenha a fração 10/15. O que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar o seguinte: essas duas frações eu tenho que dividir por um mesmo número. Então, por exemplo, 10 ele é par e 15 é ímpar, então não adianta eu querer dividir por 2. Por 3, o 15 até dividiria por 3, mas o 10 não, então não posso. Por 4, nenhum dos dois dá uma divisão exata. Então, como que eu posso dividi-los? Posso dividi-los por 5. Como que vai ficar? 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5, 3. Então, 10/15 é uma fração equivalente a 2/3. Na folhinha de vocês vão ver algumas representações, que embora a fração pareça ser diferente por conta dos números, a representação no inteiro é igual. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos supor que eu tenha a fração 4/6. Olha o que eu comentei com vocês. Nesse caso, tanto o numerador quanto o denominador, eles são pares. Então, eu posso começar dividindo por 2. Dividindo por 2, dividindo por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 dá 3. Será que dá para eu dividir novamente? Não dá, então eu não divido mais. Coincidentemente, ambas deram aqui o mesmo resultado, mas não vai dar sempre o mesmo resultado. Vamos fazer mais um exemplo para não ficar dúvida. Vamos pegar a fração aqui, vamos pensar 9/15. Vamos trabalhar com a divisão. Ah, mas eu poderia obter uma fração equivalente multiplicando? Pode. Você pode multiplicar por 2, 3, 4, desde que seja um número inteiro e diferente de 0 e diferente de 1 também, que senão vai continuar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Vamos observar por qual número que nós podemos dividir essa fração. Os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, são ímpares. Então, não adianta eu querer dividir por 2. Vamos ver se dá para dividir por 3? 9 dividido por 3 e 15 dividido por 3. Vamos ver. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, aqui nós temos uma fração equivalente. Mas e se eu quisesse fazer essa fração equivalente multiplicando? Poderia? Claro que sim. Vamos lá. Vamos fazer aqui com uma multiplicação. Vamos multiplicar por 2? Multiplico de cima por 2 e multiplico de baixo por 2. 9 vezes 2 vai dar 18. 15 vezes 2 vai dar 30. Então, essas são frações equivalentes, sempre multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, desde que seja diferente de 0 e diferente de 1 também, que senão vai continuar o mesmo valor. Agora, vamos observar aqui uma adição e uma subtração. Vai servir a mesma regra que a regra que está sendo ensinada lá no centro de mídias, ó.
Vamos supor que eu tenha 2/3 mais 1/6. Qual que é a ideia inicial? A ideia inicial é a seguinte: eu preciso igualar esses dois denominadores. Observa aqui um exemplo quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, não precisa de toda essa complicação comparativa. Vamos supor que eu tenha a fração 2/4 mais 7/4. O que eu vou observar? Eu vou observar se os denominadores eles são iguais. Os denominadores eles são iguais? Legal. O que eu vou fazer? Eu só vou copiar esse denominador. Copiei, certo? E agora eu somo os dois números de cima. 2 mais 7, eu vou ter, copio o 4 aqui novamente, vai ser só copiá-lo. E 2 mais 7 vai dar 9. Então, 2/4 mais 7/4 vai ser igual a 9/4. Fácil, certo? Então, quando eu tenho uma fração que os denominadores são diferentes, eu preciso igualar esses denominadores. E a forma que é explicada no centro de mídias é utilizando as frações equivalentes. Então, eu observo aqui. Como que eu posso fazer para esses dois denominadores aqui ficarem iguais? Vocês já perceberam? Bom, eu acredito que o caminho mais fácil seja nós transformarmos esse denominador 3 em 6. Certo? Para eu transformar esse 3 em 6, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 2, mas o de cima também eu multiplico por 2. Então, o que eu vou ter? Primeiro, vamos colocar essa representação aqui. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ah, mas e a outra fração? Não faço nada, só copio. Copio o sinal de mais e copio aqui o 1/6. Repara que eu cheguei numa situação igual a daqui de baixo, que os denominadores são iguais. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar os denominadores. Precisa colocar esse monte de bolinha? Não, não precisa. Só para vocês poderem visualizar, tá bom? Ó, coloco aqui os 6. E o que eu vou fazer com os dois de cima? Eu vou somar 4 mais 1. E no final das contas, de novo, eu copio os 6 aqui, deixa eu pôr a bolinha, e vou somar os de cima. 4 mais 1 vai dar 5. Certo? Difícil? Não, né? Então, eu tenho que 2/3 mais 1/6 vai ser igual a 5/6. Fácil. Ah, mas e se fosse uma subtração? Na subtração, eu vou obedecer a mesma regrinha. Vamos ver? Vamos imaginar que eu tenho o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui 3/4 menos 1/2. Tudo bem? Bom, vamos lá então. O que eu posso fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso igualar os denominadores. Vamos fazer uma aqui embaixo, já com os denominadores igualados, para vocês verem como que é facinho. Ó, o meu objetivo é chegar nesses denominadores iguais. Então, vamos supor que eu tenha 4/6 menos 2/6. Muito fácil. O que eu vou fazer? Denominadores iguais, eu vou copiar esse denominador. Só copiar, gente. Agora eu faço conta com os dois de cima. 4 menos 2 vai dar, copio 6 aqui embaixo, de novo. E 4 menos 2 vai dar 2. Então, 4/6 menos 2/6 vai ser igual a 2/6. Agora aqui em cima, vamos pensar comigo. Pensa aí comigo. Como que eu faço para poder deixar esses dois denominadores iguais? Dá para a gente trabalhar com a multiplicação de novo? Dá, então vamos lá. Então, é mais fácil eu transformar esse 2 em 4. Mesmo porque se eu fosse dividir, o 1 não daria uma divisão exata. Então, o que eu vou fazer? Multiplico esse por 2 e também tem que multiplicar o de cima por 2. Vamos ver como que vai ficar? Vou copiar aqui o 3/4 e o sinal de menos. Essa fração aqui, ó,
Vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Repara comigo, os denominadores ficaram iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esses denominadores e fazer a conta com os números de cima. No caso, 3 menos 2. Copio novamente o 4. 3 menos 2 vai dar 1. Então, eu tenho que 3 quartos menos 1 meio vai ser igual a 1 quarto. Fácil. Bem simplesinho, bem fácil. Nesse início, eu não vou nem falar para a gente simplificar nada. Chegando aqui na conta final, já tá bom, tá bom? Bom, pessoal, bom trabalho. Se teve dúvida, continua com dúvida? Volta o vídeo, olha a aula lá do Centro de Mídias que tá tudo bem explicadinho, tá bom? Um beijo e bom trabalho.